Amém, queridos. Nós começamos na semana passada, como esse mês de outubro é mês de aniversário da igreja, nós começamos na semana passada falando um pouco sobre verdades sobre Jesus. E a nossa proposta é, durante todo esse mês de outubro, nós vamos falar sobre verdades sobre Jesus. Agora, semana que vem nós vamos ter uma programação diferente. Semana que vem, pastor Thomas Hurt, um americano, vai estar conosco. Ele chega na sábado à noite, 19h30, domingo pela manhã, 10 horas da manhã, e domingo à noite, às 18 horas. Isso quer dizer que na semana que vem o teu compromisso é no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Cutuca o teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Fala assim para ele: 3 cultos semana que vem. Amém? 3 cultos. Você que está acostumado a vir só pela manhã ou só à noite, domingo que vem, nós vamos ter então, tanto de manhã uma ministração e à noite mais uma ministração. E você não pode perder aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então, na semana passada, queridos, nós começamos a falar um pouquinho sobre verdades sobre Jesus. E aí nós falamos aquele texto, quando Jesus fala, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não fala que ele é um caminho, ele fala que ele é o caminho. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele fala que ele é a verdade. Ele não é uma verdade, mas ele é a verdade. E nós falamos que existe a pós-verdade, né? Pessoas hoje, elas acham que a minha verdade é o que importa. Mas a Bíblia mostra que Jesus é a única verdade. E Jesus fala: eu sou a vida. E vida, existem 3 tipos de vida: a vida bio, que é a vida física; a psique, que é emocional; e zoe, que é a vida de Deus. Quando Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância é zoe. A vida de Deus é a vida em abundância. Então nós estamos falando, queridos, sobre quem de fato é Jesus. O evangelho é o bolo de fubá. Inclusive, obrigado, Mário, ganhei um bolo de fubá logo na segunda-feira. Deixa eu ver que bolo que eu vou escolher hoje, para ver se chega um bolo amanhã. Mas o evangelho é um bolo de fubá. Bolo de fubá é simples, é puro, mas é poderoso. Porém, a religião tenta colocar glacê no bolo de fubá. Porque a religião olha e fala assim: não, mas não pode ser, o evangelho não pode ser tão simples. Quer dizer, se Jesus morreu na cruz, você agora é filho? Quer dizer que agora você está livre do pecado? Não existe nenhuma condenação? Quer dizer que agora você tem direito à cura, aos milagres? Sim, porque o evangelho é puro. O evangelho é como um bolo de fubá, puro, simples. A gente não precisa complicar tentando colocar glacê, tentando inventar moda, não. É a simplicidade. E nós falamos também que quando Jesus foi para a cruz, e quando ele fala: está consumado, é a mesma coisa dele falar: olha, o problema do pecado eu paguei. O pecado agora não é mais problema. Está feito. Tetelestai. E tetelestai significa tarefa concluída. Lembra? A Elisa foi lá, construiu a tua casa, terminou a construção, entregou a chave e falou: tetelestai, acabei. Pode entrar, pode desfrutar. Tetelestai quer dizer que a missão foi concluída. Você não precisa mais carregar tijolos, você não precisa mais pintar a casa está pronta, a chave está aqui. E quando Jesus foi para a cruz, primeira palavra, quando tudo estava feito: tetelestai, tarefa concluída. Quitação de dívida. Tudo que você devia, eu paguei. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada, eu paguei a sua dívida. E tetelestai também significa apropriação de uma propriedade. Quando eu entro na propriedade, eu tomo posse, ela agora é minha. Você é filho de Deus. Deixa eu falar de novo: você é filho de Deus. Você é filho de Deus.
O Senhor, Ele entrou na sua vida e você se tornou filho. Amém? Hoje eu quero falar sobre verdade sobre Jesus 2. E daqui, domingo que vem, o pastor Thomas prega. Depois, no último domingo, eu vou pregar sobre verdade sobre Jesus 3. Tá bom? Então, domingo passado foi 1, agora é 2. E depois eu vou pregar as verdades. Nós vamos, durante todo esse mês, falar sobre Jesus. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Eu quero que você entenda um pouco sobre essas verdades. Mateus 17, de 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Que nesta manhã, Pai, o Senhor ministra essa palavra no nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor já começou a fazer aqui. Obrigado pelas curas, pela libertação, pela restauração. Obrigado por tudo que o Senhor trabalhou nesta manhã, o Senhor fez nesta manhã e o Senhor ainda está fazendo. Que essa palavra, Pai, entre no nosso espírito e possamos sair daqui libertos por esta verdade. Que esta palavra, Pai, nos toque, nos restaure e nos posicione para conhecermos de fato quem é Jesus. Pedimos que o Teu Espírito tenha toda a liberdade. Entregamos este lugar a Ti, Espírito. Toca-nos nesta manhã, no nome de Jesus. Jesus, então, Ele chama 3 dos seus melhores amigos, seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E Jesus, então, faz uma reunião com eles, em particular no alto do monte. Quando Jesus os convida, neste momento de intimidade, de discernimento, a grande verdade é que Jesus queria se revelar a eles de uma forma especial. Jesus queria ensinar para eles algumas particularidades. Jesus queria levá-los a ter algumas experiências que transformaria a sua vida. Queridos, algo que nós precisamos é buscar experiências com o Senhor que transformam as nossas vidas. Quando nós buscamos a presença de Deus nos transforma. E é interessante que Jesus aqui, Ele não chama todos os seus discípulos, mas Jesus chama 3 discípulos, que passaria por uma experiência transformadora. Então Jesus às vezes chama pessoas, nem todos, mas chama pessoas para uma experiência transformadora. Ele nos leva em lugares que nós não imaginamos, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E aqui Jesus então, Ele chama esses 3 discípulos, e Ele leva agora para o alto de um monte. E ali Jesus queria mostrar algo para eles, queria impactá-los de uma forma poderosa. Verso 2. Ali Ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a neve, como a luz. Interessante, queridos, quando você começa a estudar essa palavra transfigurado, esta palavra no grego é a mesma palavra de transformai-vos, de Romanos 12:2. Quando Paulo fala aqui em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mesma palavra, o mesmo termo transfigurado, é o mesmo termo de transformar. Então aqui Jesus, ele leva os seus discípulos para que eles tenham esta experiência. Mas ali Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus, ele mostra uma experiência que aqueles homens foram impactados de uma forma poderosa. Quando você olha essa ligação da palavra transfigurado com a palavra transformai, isso quer dizer, queridos, que quando você é renovado, porque o texto de Romanos diz, transformai-vos pela renovação. Quando você é renovado, você é transfigurado. E a Bíblia diz então que o verso 3, naquele mesmo momento,
apareceram-se diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Queridos, comece a imaginar a cena. Agora Pedro, Tiago e João está nessa reunião com Jesus. Jesus o chama em particular. E naquele momento o rosto de Jesus é transfigurado. Começa a brilhar, as suas vestes é totalmente transformada, é acesa. E agora diante dos olhos deles aparece quem? Moisés e Elias. Quando você olha para essa aparição de Moisés e Elias, a grande verdade é que Moisés representava a lei, Elias representava o profético. Então, quando você olha para esse texto, queridos, algo tremendo começa a acontecer, porque agora existe uma reunião entre o profético, a lei e a graça. Tudo diante dos discípulos. Os discípulos olhando para aquela cena, os discípulos tentando entender o que estava acontecendo. Mas ali agora existe um encontro. O profético, representado por Elias, a lei representado por Moisés, e a graça, que era o próprio Jesus. Mas interessante, queridos, que quando você começa a olhar, o profético precisa ter um encontro com a graça, porque se não tiver um encontro com a graça, vira o misticismo, se torna místico. A lei precisa se encontrar com a graça, porque se não encontrar com a graça, vira um legalismo. A grande verdade, queridos, o profético, eles apontavam para Cristo, a lei apontava para Cristo. Naquele momento, naquela reunião entre a lei, a graça, o profético, a Bíblia diz que o profético, a lei, eles conversavam com Jesus. O texto diz que era eles que estavam conversando com Jesus. Não era Jesus que estava conversando com eles, mas eles estavam conversando com Jesus. E a grande pergunta é, o que eles estavam conversando? Qual que era o diálogo deles? E quando nós vamos para Lucas, a Bíblia não fala exatamente, mas Lucas 9:31 fala o que mais ou menos a lei e a graça, a lei e o profético fala para Jesus. Porque Lucas 9:31 diz: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então eles estavam falando tudo o que a lei foi. A lei apontava para Jesus. Tudo que a graça, os profetas, eles falaram, também apontava para Jesus. E quando nós olhamos, queridos, para esta palavra, diz que eles estavam conversando com Jesus. Nós precisamos, queridos, entender que um profético, se não aponta para Jesus, ele está fora. Uma lei que não vai para Jesus, que não aponta a Jesus, algo está errado, se torna incompleto. E aí quando nós olhamos no verso 4, então Pedro disse a Jesus, no auge da sua experiência, Pedro então impulsivo, ele olhando tudo aquilo que estava acontecendo, e Pedro então, ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. A grande verdade, queridos, Pedro então olha para Jesus e fala: Jesus, vamos fazer uma tenda para a lei, uma tenda para o profético e uma tenda para a graça. A grande verdade, queridos, é que Pedro não entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Ele coloca a lei, o profético e a graça no mesmo sentido, no mesmo nível. É como se tudo fosse igual. Pedro não entendeu que o que Jesus estava passando naquele momento era uma experiência para mostrar que o profético havia cumprido o seu papel, a lei havia cumprido o seu papel, mas todos eles falavam sobre Jesus. Entenda algo: um evangelho que não fala sobre Jesus é um evangelho falho. Um evangelho que não aponta para Jesus é um evangelho falho. Se nós não entendermos esta verdade espiritual, queridos, se nós não entendermos a dimensão daquilo que Jesus, Ele é em nós, aquilo que Ele é para nós, nós vamos viver um cristianismo muito mais religioso do que um evangelho transformador. Então nós vemos aqui que Pedro, ele teve uma boa intenção.
Mas Pedro não entendeu o que de fato Deus, o Senhor, Jesus estava fazendo naquele momento. No verso 5, enquanto ele ainda falava, então Pedro aqui ficou falando sozinho. Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Naquele momento então que Pedro estava maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo, naquele momento que Pedro estava dizendo: Senhor, é muito bom a graça, é muito bom aqui esse momento que nós estamos vivendo, o profético, a lei e a graça, vamos fazer 3 tendas. Naquele momento então, do céu houve uma voz, onde o Pai fala: este, e não esses, mas ele diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. Deus aqui não estava cancelando Moisés, a lei. Deus aqui não estava cancelando Elias, o profético. Mas ele estava mostrando, estava falando: olha, todos eles, tudo combina, tudo vem para sinalizar quem é o meu filho. Então por isso que ele não fala estes, mas ele fala este. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. Interessante, queridos, tudo aponta para o Senhor, tudo aponta para Jesus. Moisés e Elias foram importantes, mas agora era o momento que o céu estava bradando e mostrando quem era Jesus. E os discípulos de Jesus estavam tendo uma aula prática, uma experiência poderosa, que agora quem era realmente Jesus, e o que Jesus veio fazer e que nós devemos ouvir. Nós precisamos entender, queridos, que estamos vivendo dias, se nós não tivermos o discernimento de Jesus, esse tempo vai passar e nós vamos ficar sofrendo. Nós vamos ficar totalmente apáticos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Depois, quando vamos para o verso 6, ouvindo isso os discípulos. Quem estava ouvindo isso? Quem estava ouvindo isso? Os discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque a grande verdade, a lei e o profético, eles não precisavam ouvir sobre isso, quem era Jesus, porque eles sabiam, porque eles apontaram para isso. Mas a Bíblia diz que naquele momento, ouvindo isso os discípulos, eles se prostraram com o rosto em terra e ficaram atemorizados. E naquele momento, queridos, quando eles se prostram, porque o Senhor brada do céu, e fala: este é meu filho, vocês têm que ouvi-lo. Eles se curvam, eles começam a entender, eles ficam apavorados. Mas aí vem a graça, Jesus. O verso 7, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levanta-se e não tenham medo. A lei muitas vezes traz medo, mas a graça, ela nos acolhe. Jesus é aquele que nos acolhe. Quantas vezes, queridos, estamos vivendo um evangelho de medo, de pavor. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não, eles estavam atemorizados, mas a Bíblia diz que a graça, Jesus chega para eles e fala: não tenham medo, levante, não tenham medo. Talvez você entrou aqui, meu irmão, e você vive um evangelho cheio de medo. Você vive um evangelho onde você tem medo de pecar, medo de desagradar, medo de fazer tantas coisas. Entenda uma coisa: a graça de Deus, quando nós nos envolvemos com a graça, quando nós temos uma experiência com o Senhor, o pecado perde o poder, perde o efeito da nossa vida, porque nós somos cheios, atraídos pela presença dEle. Jesus agora, Ele chega perto dos seus discípulos, Ele mostra: não tenham medo. Eu sou o Deus da graça, o Deus que te envolve. E a Bíblia diz: e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Depois que eles ouvem a voz do céu falando: este é o meu filho amado. Depois que a graça chega e fala: não tenham medo. Quando eles levantam os olhos,
eles veem Jesus. Quando nós olhamos, queridos, para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nunca foi sobre os profetas, nunca foi sobre Moisés, nunca foi sobre Daniel, nunca foi sobre Isaías, nunca foi sobre Elias, sempre foi sobre Jesus. Você consegue entender isso? Nunca foi. Nós olhamos para a Bíblia, mensagens poderosas, mas nunca foi sobre esses homens. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos, eles foram salvos, mas eles foram salvos por uma promessa vindoura. Eles foram salvos por uma promessa daquele que viria. Eles não foram salvos por algo que já tinha acontecido, não. Nós fomos salvos pelo ato de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas no Antigo Testamento eles foram salvos, a gente brinca, fala assim, eles foram salvos no cartão de crédito. Passaram o cartão e eles foram salvos na salvação, no sacrifício de Jesus que ainda iria acontecer. Nós não, nós somos salvos em algo que já aconteceu, em Jesus. Quando nós olhamos para Jó, ele fala assim, ele tem uma passagem de Jó que ele fala: se eu tivesse um advogado, se eu tivesse um intermediador. Mas quando eu olho para Jó lamentando, porque ele estava vivendo um momento de crise, nós temos um advogado. Porque quando nós olhamos para João fala: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, nós temos um intermediador, nós temos aquele que morreu na cruz por nós. Eles não, era uma promessa que iria se cumprir, é algo que ainda viria. A Bíblia diz que Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Era algo que ele iria receber, e ele recebeu em Jesus. Tudo se cumpre em Jesus. Lá no Antigo Testamento, tudo que eles viveram era esperando Jesus. E nós, tudo que nós vivemos é porque um dia Jesus, ele morreu na cruz por nós, e ele se sacrificou por nós, e ele é o nosso Senhor. A primeira verdade que eu preciso entender hoje é que as leis, o profético, tudo apontava para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. A nossa mensagem, querido, precisa apontar para Jesus. Os nossos cânticos tem que ser uma adoração a Ele. Tudo que formos fazer tem que ser para Ele. Às vezes o homem quer ser o centro, o homem gosta de cânticos que enaltece o homem, ou que massageia o ego do homem. Meu irmão, esses cânticos não transformam o homem. Mas o que transforma o homem é quando nós cremos em quem de fato Jesus é, e tudo precisa ser para Ele, tudo é por Ele, e acabou. Então nós precisamos entender que não é sobre mim, não é sobre os pastores, não é sobre o louvor, não é sobre os ministradores, tudo é sobre Jesus. E quando eu entendo essa verdade me liberta. Se nós queremos viver milagres, nós precisamos voltar para Ele. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós estamos vivendo um cristianismo sem Jesus? Estamos vivendo uma religiosidade, e isso precisa cair por terra. Quando nós trazemos Jesus para o ambiente, querido, a doença vai embora, a depressão sai, os demônios batem em retirada, o pecado vai embora, tudo perde a essência quando Jesus, ele entra em um lugar. O evangelho precisa voltar a ser o bolo de fubá. Tem gente tentando estudar coisas que não tem nada a ver. Tem gente que fala assim: vamos estudar teologicamente para saber se Noé tinha umbigo. Meu irmão, o que o umbigo de Noé vai transformar a tua vida? De Adão, de que se Adão tinha umbigo, o que o umbigo de Adão vai transformar a sua vida?
Para, meu irmão, de ficar buscando coisas onde não faz sentido, onde não vai transformar as nossas vidas. Nós precisamos voltar para um evangelho que liberta, que restaura a nossa vida. A grande verdade é, quando nós conhecemos o poder de Deus, nós somos transformados. Nós precisamos compreender todo o sacrifício de Jesus a nosso respeito. A nossa vida vai ser transformada quando de fato o véu for arrancado dos nossos olhos e nós entendermos quem é Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu restauro a minha identidade. Porque se eu não sei quem é Jesus, eu não sei quem eu sou. Então, queridos, a chave para a transformação é a revelação de quem Jesus de fato é. Agora vamos para Mateus 16. Vamos voltar um capítulo antes da transfiguração. Mateus 16, verso 13 ao 19. Jesus, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus agora, ele chega um momento um pouco antes da transfiguração. Jesus havia levado seus discípulos para a região de Cesareia, uma região, queridos, uma região pagã, idólatra, onde adoravam outros deuses, adoravam o próprio César. E aqui nesse cenário Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Interessante, queridos, que aqui Jesus não estava perguntando da sua popularidade. Jesus estava perguntando qual era a visão dos discípulos, quem ele era. A mesma pergunta, querido, se eu fizer para você agora: quem Jesus é para você? Alguns vão dar respostas tremendas, mas outros vão dar respostas limitadas. E quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está convidando os seus discípulos a refletir qual que era a visão do povo a respeito dele. E aí no verso 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Eles conseguiam ver Jesus nos profetas, mas eles não viam os profetas em Jesus. Já que os profetas anunciavam Jesus, eles não conseguiam. Eles olhavam para Jesus e falavam: não, olha, eles estão dizendo que o Senhor é o João Batista. Não, o Senhor é Jeremias. Não, o Senhor é Elias. Então, queridos, eles não conseguiam ter uma visão clara de quem era Jesus. Eles não conseguiam entender. E este é o problema, queridos, da igreja hoje. Muitas vezes a igreja vem aqui, adora a Deus, levanta as mãos, mas ainda não entende quem é Jesus. Ainda não tem a visão de quem Ele é. E aí eles dizem: não, olha, dizem que o Senhor é tanta coisa, que o Senhor é tudo isso, o Senhor é os profetas. Mas agora Jesus, então ele olha para os seus discípulos, aqui no verso 15, e ele fala: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Jesus primeiro pergunta quem as pessoas diziam que era Jesus. E a minha pergunta para você hoje, queridos: quem é Jesus para você? Quando eu olho para Marta, eu vejo Marta um tipo de religiosidade, queridos, que quer trabalhar, quer fazer tantas coisas para Jesus, sem perguntar se é o que Ele quer. Lembra de Marta? Marta estava preocupada, correndo, fazendo tantas coisas. Mas nós olhamos para Maria, aquela mulher que se prostrava aos pés de Jesus. Muitas vezes a igreja está fazendo isso, trabalhando, correndo, tanto ativismo, tantas coisas em nome de Jesus. Senhor, eu quero fazer comida para o Senhor, mas sem perguntar para Ele: o Senhor quer comer? O Senhor quer de fato comer? Quando nós olhamos para Marta, Marta era o exemplo da igreja sempre de pé, fazendo alguma coisa. Mas quando olhamos para Maria, Maria é o exemplo daquela igreja, queridos, que sempre está aos pés de Jesus, sempre quer mais de Jesus. Na igreja nós encontramos Martas e nós encontramos Marias.
Nós encontramos aqueles que vêm, ouve o culto, legal, gostei, levanta, vai embora. Mas nós encontramos aqueles que se mergulham na presença do Senhor, dizendo: eu quero. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: esses que têm fome e sede de Deus vão entrar numa dimensão diferente, vão começar a conquistar algo diferente. Há uma liberação do céu sobre nós, queridos, onde nós vamos começar a viver os milagres de Deus em todas as áreas, em todos os lugares. A Bíblia diz que os sinais, eles acompanham aqueles que creem. E há uma ordem de Deus para os discípulos, para nós, igreja. No nome do Senhor, nós precisamos curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos. E tudo isso precisa acontecer, não é no ambiente da igreja, não. Porque aqui vai acontecer, vai. Mas isso precisa acontecer nas ruas. Quando você começar a andar pelas ruas, lá na sua casa, alguém aparece doente, você ora e ele é curado. Quando lá no seu trabalho alguém queixa de uma dor de cabeça, você ora e ele é curado. Quando alguém na rua por onde você está passando está endemoniado, você ora e ele é liberto. Quando você entra em um velório, você ora e o morto ressuscita. Tudo isso apontando para quem ele é, mostrando quem é Jesus de fato. Não é o meu nome, não é você, mas é o próprio Deus. Então Jesus, ele pergunta agora para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E novamente Pedro, o ousado Pedro, o mesmo Pedro que lá no Monte da Transfiguração fala: Senhor, vamos fazer as 3 tendas. É o mesmo Pedro que olha para o Senhor e fala assim: respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui não fala que tu és Jesus, porque Jesus era a humanidade dele, mas Cristo era quem ele era, Deus. A divindade estava revelada na pessoa de Cristo. E Pedro agora fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Queridos, essa pergunta é uma pergunta poderosa, que tem o poder de transformar as nossas vidas. E Jesus aqui no verso 17, responde Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Jesus olha para Pedro e Jesus fala assim: Pedro, isso não vem da sua humanidade, isso não vem da sua inteligência, não. Isso não vem porque você é uma pessoa inteligente, não. O Espírito Santo é capaz de revelar quem é Jesus. Olha aqui para mim. Quando a gente olha para o Monte da Transfiguração e quando Jesus leva aqueles discípulos, seus amigos, para ter uma experiência com ele, Jesus estava mostrando, querendo que caísse dos seus olhos todas as escamas, para eles terem o verdadeiro entendimento de quem era Jesus. Quando Jesus está falando com Pedro, está falando com seus discípulos e agora diretamente a Pedro, Jesus fala: Pedro, esta revelação foi uma revelação do Espírito. Existem revelações que não vêm de homens. Existem coisas que o homem não tem inteligência ou capacidade para entender. Precisamos ter uma revelação que vem do alto, uma revelação de quem ele é, precisa vir do Espírito Santo. E aqui Jesus, ele começa a falar: Pedro, entenda, esta revelação veio do alto, o meu Pai revelou a você. Entenda algo, meu irmão, tem coisas na sua vida que você está batendo a cabeça para descobrir ou para entender. Tem coisas que demoraria anos para você descobrir ou para você entender, mas com a revelação do Espírito Santo, questão de segundo, a sua vida é transformada. Algo que nós precisamos é buscar a revelação do Espírito para todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos buscar uma direção do Espírito para todas as áreas das nossas vidas, porque se nós não tivermos essa revelação, nós não seremos profundos naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer tirar esta religião superficial,
essa religião rasa, e Ele quer que nós mergulhemos em Cristo e possamos entender quem de fato Ele é, porque quando eu sei quem Ele é, eu sei quem eu me tornei em Cristo Jesus. Quando eu sei quem Ele é, eu sei o que eu posso. Quando eu sei quem Ele é, eu sei que eu posso todas as coisas dele. Quando eu sei quem Ele é, quando eu tenho a revelação verdadeira de Jesus, a minha vida passa a ter sentido, as coisas passam a mudar, porque agora eu sei quem de fato é Jesus. E Jesus naquele momento olha para Pedro e fala: Pedro, essa revelação foi uma revelação que veio do alto, não é de você. Verso 18: e Jesus respondeu: e digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro Pedro tem a revelação de quem é Jesus, e agora Jesus revela para Pedro quem era Pedro. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos esta palavra, a Igreja Católica, ela fundamenta a igreja sobre a pedra Pedro. Mas quando você começa a olhar esse texto corretamente, é interessante, porque Jesus aqui está dizendo: e eu lhe digo que você é Pedro. E Pedro significa Petros. Petros é uma pedra, uma rocha pequena. Mas ele fala que você é Pedro, e sobre esta pedra, não pedra Petros, mas pedra Petra. Pedra Petra é uma rocha grande, é uma rocha fundamentada, sólida. E Jesus está dizendo: olha, você é Pedro, você é uma pedra pequena, mas eu edificarei a minha igreja sobre a pedra angular, sobre Cristo, sobre mim. Petra, pedra grande, pedra angular, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, entenda uma coisa: a igreja não é edificada sobre pedra pequena, a igreja não é edificada sobre Petros, a igreja é edificada sobre Petra, sobre a rocha, a pedra angular. A igreja é edificada sobre Jesus. Então, meu irmão, eu quero que você saia daqui nesta manhã com esse entendimento: a igreja do Senhor não é edificada sobre homens, não é edificada sobre Pedro, mas a igreja do Senhor é edificada sobre Jesus, é edificada sobre a rocha chamada Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Aplauda mais forte, diga aleluia. Nós precisamos saber quem somos, meu irmão. Nós precisamos saber quem somos. E eu só saberei quem eu sou quando eu souber quem Ele é. E ele continua: e as portas do inferno não poderão vencê-las. Que portas são essas? Quando você estuda a palavra portas, é acesso. Porta aqui não é porta de abrir e fechar, mas é o acesso. Ele está dizendo que o diabo, ele não tem acesso sobre a igreja. Olha aqui para mim: você é Pedro, uma pedra pequena, mas a igreja edificada sobre a pedra angular, que sou eu, Cristo. E as portas, o diabo não terá acesso sobre a igreja. Olha aqui para mim, meu irmão. Vamos derrubar aqui a tese da retaliação. Após eu comecei a orar e eu fui todo retalhado, meu irmão, o diabo não tem acesso sobre a igreja. O diabo não tem acesso sobre a sua vida. Quando você está edificado em Cristo, quando você sabe quem é Cristo, quando você tem a revelação correta de quem é Cristo, quando você sabe que Cristo não foi um profeta, que Cristo, ele não foi Moisés, não, Ele é Cristo, Ele é aquele que é poderoso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, o Deus encarnado, aquele que veio mudar a nossa história. Jesus é aquele que quebrou todos os direitos do inferno,
E quando nós somos edificados em Jesus, a porta do inferno, o diabo não tem acesso sobre a minha vida, não tem acesso sobre a sua vida, não tem acesso sobre a sua casa, não tem acesso sobre a sua família, não tem acesso sobre os seus bens, não tem acesso, ele não tem acesso, porque nós fomos edificados sobre Jesus, nós fomos edificados sobre esta rocha. Isso é poderoso, queridos, isso é poderoso, nós precisamos entender esta verdade. E aí ele continua: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Que chave é essa? Que chave é essa? Quando você olha para a palavra chave, é a autoridade. Jesus está falando: eu lhe darei a autoridade. A autoridade. Se tem algo que a igreja edificada sobre Jesus tem, é a autoridade. Então, duas palavras que eu quero que você saia daqui entendendo. Primeiro, o diabo não tem acesso sobre a sua vida. Segundo, você tem autoridade. Ele te deu autoridade. Quando somos edificados sobre Jesus, nós temos autoridade no reino dos céus. Nós temos autoridade para mandar embora a doença. Nós temos autoridade para exercer fé e mudar as circunstâncias por onde andamos. Nós temos autoridade. Sabe qual que é o problema, queridos? O problema, queridos, é que a igreja precisa acordar, porque nós temos autoridade sobre essa nação. A igreja tem autoridade para mudar a política. A igreja tem autoridade para mudar todas as esferas da sociedade, porque o diabo não tem acesso sobre a igreja, e nós temos autoridade dada por Cristo. A igreja precisa acordar e saber quem ela é. Você precisa acordar, meu irmão, e saber que você não precisa ficar mendicando. Meu irmão, nunca foi sobre Moisés, nunca foi sobre Elias, sempre foi sobre Cristo. Nunca foi sobre Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, nunca foi sobre eles, sempre foi sobre Cristo. Nunca foi sobre esses homens que vieram na terra, nunca foram sobre os homens que passam pela terra. Tudo é sobre Cristo. E quando eu tenho esse entendimento, a minha vida muda. A minha vida muda. Deus hoje está fazendo com que a igreja acorde. Talvez você fale assim: apóstolo, eu tenho um chamado apostólico, profético, evangelístico, pastoral, de ensino. Glória a Deus, meu irmão, isso é teu chamado. Mas essa não é a sua identidade. Você não tem identidade de apóstolo, de pastor, de mestre. Você tem identidade de filho. Você tem identidade de filho. Você consegue entender isso? Às vezes a gente confunde o nosso chamado com a nossa identidade. Não, a minha identidade é filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Esta é a minha real identidade. Eu preciso entender isso. E o Senhor me deu a autoridade. O diabo não tem acesso sobre a minha vida, não tem acesso sobre a minha casa, não tem acesso sobre a minha família. Muito em breve, queridos, nós vamos começar aqui uma escola de cura. Preste atenção. Quando você olha para o ministério de Jesus, Jesus operava os milagres, não era dentro da igreja não. Jesus operava os milagres na rua. Sabe o filho de Naim, daquela viúva de Naim, estava entrando num cemitério e Jesus ressuscita ele lá. Sabe aquele menino que ele multiplicou pães e peixes? Estava no monte. Os cegos estavam na beira do caminho. Os milagres precisam começar a acontecer na rua. Entenda uma coisa: Deus está avivando a igreja, para que a igreja comece a exercer o chamado. Quando o vizinho, meu irmão, estiver endemoniado, não precisa chamar o pastor, o apóstolo, não. Vai lá e repreenda o demônio, porque o Senhor te diz: eu te dou autoridade para expulsar os demônios. Quando alguém estiver doente, não precisa ligar: pastor Claudinei, pode vir orar, não. Você vai impor as suas mãos e você vai orar. E o milagre vai acontecer. Entenda uma coisa: o avivamento é quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Quando nós entendemos que
o diabo não tem acesso sobre a minha vida. É quando eu entendo que eu tenho autoridade. E com essa autoridade eu posso, qualquer lugar da rua, no meu trabalho, na minha escola, em qualquer lugar, eu vou orar e as coisas vão começar a acontecer. Um pastor, ele começou a levar a igreja a entender essa verdade. E durante a semana toda a igreja saía orando pelas pessoas. E nos domingos traziam as pessoas que recebiam milagres nos cultos. E lá o pastor perguntava: quem aqui evangelizou alguém? Eu. Trouxe a pessoa? Trouxe, vem aqui. E a pessoa dava um testemunho. Quem orou pelo enfermo e ele foi curado? Vários levantavam a mão. E cadê a pessoa que foi curada? Está aqui ao meu lado. Vem aqui, conta o testemunho. E eles, em um ano, eles tocaram em mais de 1 milhão de pessoas, porque a igreja entendeu o seu papel. Olha aqui para mim. Você precisa entender quem você é. Quando eu sei quem Jesus é, eu entendo quem eu sou. Talvez você pergunte: apóstolo, por que você foi da transfiguração, depois você veio para capítulo 16? Porque nós precisamos entender quem Ele é. Que tudo apontou para Jesus. E em Jesus nós somos livres. Em Jesus o diabo não tem acesso. Em Jesus eu tenho autoridade. Em Jesus eu posso exercer o meu chamado. Tudo é em Jesus. Tudo é em Jesus. E eu quero convocar você, enquanto não começa a escola de cura, você vai começar a fazer isso. E talvez você pergunte: apóstolo, mas é você. É você. O Senhor está levantando agora um grande exército. Homens e mulheres que vão mudar esta nação. Homens e mulheres que vão mudar essa cidade. Homens e mulheres que vão exercer o seu chamado. Homens e mulheres que vão pregar. Homens e mulheres que serão chamados para o novo tempo. Hoje Deus está convocando você. Hoje Deus está chamando você. Mas hoje você precisa entender quem você é. Quem você é em Cristo Jesus. Põe a mão no teu coração e diga: Pai. Diga: Pai, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Diga: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Desde o momento do louvor, Deus me mostrou vocês. Desde o momento que eu subi no altar, Deus mostrou vocês. E o Espírito Santo começou a mostrar que há uma fúria do diabo muito forte para destruir vocês como casal, para destruir o lar de vocês. E vocês passaram por algumas batalhas, mas hoje o Senhor está dizendo quem você é, da onde Ele te tirou, da onde você veio, que todo o seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. Hoje você é livre. Hoje você é livre. O Senhor vai fortalecer o casamento de vocês, porque hoje o Senhor está derramando uma unção nova sobre a vida de vocês. Todas as batalhas que vocês passaram durante essa semana foi um sinal e a prova do amor e do poder do Senhor. Mas hoje o Senhor manda dizer a vocês: o diabo não tem acesso sobre a vida de vocês, porque eu já libertei vocês. Hoje o Senhor manda dizer que vocês têm autoridade, e vocês precisam exercer esta autoridade dentro da casa de vocês, porque a casa de vocês será um lugar onde pessoas vão conhecer o poder do Senhor, o poder deles. Então se levante nesta manhã como autoridade espiritual, mas cuidado, vigie dentro da sua casa, para que o diabo não toque e não destrua aquilo que Deus construiu e aquilo que o Senhor fez. Hoje o Senhor está escrevendo uma nova história sobre a vida de vocês. Esqueça o passado. O passado não faz mais parte da vida de vocês. Hoje o Senhor está abrindo um caminho novo no meio do ermo, no meio das dificuldades. O Senhor está abrindo um caminho novo, e Ele está respaldando a autoridade que Ele entregou na vida de vocês. Senhor, que o teu poder venha sobre eles, que eles sejam tomados por esta graça, que eles sejam cheios da tua vida, que eles sejam renovados no Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Põe a mão no teu coração e diga: Pai, obrigado, porque o diabo não tem acesso sobre a minha vida. Obrigado, porque o Senhor me deu a autoridade. A autoridade. A autoridade. Meu irmão, eu quero que você saia daqui entendendo isso. Enquanto eu não tiver uma revelação verdadeira de quem é Jesus, eu vou ter dificuldade de entender quem eu sou. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Fica de pé. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e começa a clamar ao Senhor. E começa a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje eu entendi quem eu sou. Hoje eu entendi que eu sou filho. Hoje eu entendi que eu sou filho. Filho amado. Levante suas mãos e adore o Senhor. Vem, Espírito Santo, toca-nos. Espírito Santo, restaura-nos. Espírito Santo, restaura-nos. Espírito Santo, toca-nos. Espírito Santo, liberta-nos. Espírito Santo, leva-nos a entender o teu propósito, a tua vontade. Espírito Santo, leva-nos a ter a revelação correta de quem é Jesus. Toca-nos nesta manhã. Toca-nos, toca-nos. Restaura-nos, restaura-nos. Senhor, leva-nos a viver um novo tempo.